E aí, segundão, como vão vocês? Tudo bem? Espero que sim. Professor William, estou aqui então para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Nós já aplicamos lá a atividade 1, a atividade 2 e agora vamos para a atividade de número 3. Tá? Lembrando que vocês estão sendo avaliados. Aqueles que não entregam atividades, fiquem espertos aí. Tá? Depois não vem chorar. Bom, a gente vai trabalhar os módulos 14, 15 e 16. Vamos começar então pelo módulo 14, que fala sobre a agricultura, uma das atividades humanas mais antigas. Depois que o homem começou a domesticar as plantas, as plantações, desde então ele não largou aí o osso. Vamos dizer que a gente depende basicamente, aliás, 100% dessa produção, dessa evolução na agricultura e da evolução futura. Tanto é que eu vou deixar lá no app de vocês alguns vídeos referente ao que eu estou dizendo. Vai ter um vídeo falando sobre a Embrapa e outra agricultura sobre agricultura 4.0, além desse vídeo aqui. Beleza? Então, sabemos lá que a agricultura é uma das atividades mais antigas da humanidade. Atualmente, Brasil, gente, Brasil é rico nessa questão de solo, o Brasil é rico nas condições climáticas, né? Então tudo isso favorece essa possibilidade de uma agricultura bem diversificada. Bom, levando em consideração o Brasil, hoje o Brasil é o segundo maior exportador do mundo. Nós só ficamos atrás dos Estados Unidos. Vocês têm noção do que é isso? Do volume de produção que nós temos? Hoje, por exemplo, o Brasil é o maior produtor de soja, o maior exportador de carne bovina, o maior exportador, como acabei de falar, de soja, carne bovina, de frango. Estamos lá, segundo cana-de-açúcar, café, algodão. Por isso que nós temos essa colocação na produção e exportação mundial. O que facilita, o que possibilita o Brasil chegar nesse patamar é que hoje a agricultura tem uma posição diferente do que era no passado, que a gente vai ver também nos módulos mais à frente. Mas a agricultura brasileira hoje, a agropecuária hoje, lembrando que a agropecuária é essa junção aí entre a agricultura e a pecuária, tá? É esse meio aí produtivo. Bom, hoje a agropecuária virou um negócio que nós chamamos de agronegócio, a agroindústria. O que seria então o agronegócio? O que seria a agroindústria? É a mesma ideia de um processo industrial, os investimentos tecnológicos, investimento em produção, investimento lá para ter um mercado internacional favorável. Então a gente tem que ter todas as diretrizes para que o mercado externo aceite o nosso produto, tá? Qualidade. Hoje, o setor do agronegócio, da agroindústria, tem lá 25%, 25% do PIB brasileiro, responsável por esse número aí. Legal? Bom, mas só isso não adianta para que o nosso produto seja exportado, para que a gente chegue a esse nível. Existem alguns fatores que favorecem essa nossa produção. Por exemplo, os fatores climáticos. Ele não é o responsável 100% por isso, mas ele nos favorece para a produção de alguns produtos, para a gente chegar nesse patamar aí de nível, né, dos primeiros níveis aí de exportação. Bom, o fator climático então permite essa diversidade de produtos que nós temos dentro do território. Essa diversidade vem, como eu disse lá no comecinho, a gente exporta soja, a gente exporta carne bovina, a gente exporta carne de frango, a gente exporta café, algodão, açúcar, suco de laranja, somos os maiores produtores de suco de laranja também. Então olha só toda essa diversidade. Mas só o clima não é o responsável por isso, a gente tem que ter um solo adequado, um solo fértil. E o nosso solo permite que isso aconteça. Nosso Brasil tem uma extensão territorial tão grande que abrange essas condições climáticas diferenciadas e o solo também acompanha essa dinâmica, tá? Então é o que favorece aí. Tá aqui, extensão do nosso território, linha do Equador,
então uma área tropical e um pedacinho aqui na área temperada, no subtropical. Favorece então alguns produtos, tá certo? Vamos lá, alguns são adaptados, é claro. Mas o nosso solo, ele também sofre com algumas consequências da nossa própria ação, tá? Por exemplo, para a gente falar um pouquinho de solo, a gente tem que entender o que é o solo. O que é o solo, gente? Olha o que a quarentena faz, estou esperando a resposta de vocês. Então vamos lá. O solo nada mais é do que a decomposição de rochas misturada com restos orgânicos. Essa é a origem do solo. Então a gente pode ter solos mais ricos, poderemos ter solos mais ácidos e assim por diante. O que vai diferenciar aí, para a gente entender, e o que vocês vão ter que fazer agora, é ir lá na página de vocês que trata sobre solo, e a gente vai ver lá então os tipos de solos que a gente tem. Se a gente não tiver um solo adequado, é claro, isso vai acarretar num processo de produção e de exportação. Então a gente vai ter essa grande dificuldade aí. Então a gente tem que trabalhar o solo nesse sentido, rotatividade, né, trabalhar o equilíbrio ali, o pH do solo e tudo mais. E a gente tem várias empresas aí, uma de renome que é a Embrapa, que trabalha essa questão muito bem trabalhada com alta tecnologia, investe nesse segmento. Legal? Bom, vamos lá. Então o módulo 14 basicamente ele fala sobre isso. Já o módulo 15, ele vai tratar justamente o que eu acabei de dizer, os problemas agrícolas. Então quais são os problemas agrícolas? Não referindo à questão do solo, tá? Mas na questão da dinâmica que essa produção vem a ter. Então, o módulo 15 vai trabalhar então os problemas agrícolas diante do agronegócio. Hoje nós temos aí um território brasileiro, de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Caramba, é terra que não acaba mais. Então, diante dessa grande quantidade de terra, a gente só tem 7% da terra agricultável, ou seja, onde nós temos a nossa lavoura, onde acontece essa produção que nos coloca no patamar aí de primeiros e segundo, aí referente à produção e exportação. 22% fica com a questão da pastagem e o restante são terras improdutivas, ou que não produz por ser mata, tá? Ou por ter aí uma outra diversidade, ou um outro uso do solo, tá? Bom, o que pega mesmo, gente, nessa questão de problemas que nós temos referente à agricultura, ao agronegócio, à agropecuária, é a questão do transporte. Hoje o transporte aqui no Brasil, ele fica segmentado só no rodoviário. E isso é ruim. A gente teve uma experiência anos atrás aí, quando os caminhoneiros pararam. Gente, para o Brasil literalmente. A gente tem uma dependência muito forte, muito grande referente ao sistema rodoviário. E é o sistema por onde escoa toda a mercadoria, toda a produtividade, né, que nós temos aí do Brasil. Então o ponto negativo fica nessa. Seria interessante se o governo investisse em outros segmentos de transporte, como o ferroviário, como o hidroviário. Isso facilitaria pra caramba e diminuiria até o preço da mercadoria pra gente, consumidor final. Tá? E como isso acontece? Gente, é só a gente parar para analisar. Se a gente tem nosso sistema de transporte, o nosso carro, a gente não paga IPVA? É a mesma coisa, gente. O caminhão tem que pagar IPVA. A gente não tem que abastecer o nosso carro? A mesma coisa, o caminhão tem que abastecer. A gente não tem as manutenções do automóvel corriqueiras? Pneu, troca de óleo, uma peça que se desgastou? O caminhão também. Pô, a gente tem que colocar o seguro no carro? O caminhão também. E além disso, ainda o seguro para a mercadoria que ele está transportando. O caminhão, além disso, ainda tem que pagar o motorista. Ele tem que pagar a hospedagem. Tem que pagar lá o descontar o preço do frete. Então, tudo isso é somado e colocado na conta, na ponta do lápis depois. Isso encarece o nosso produto enormemente. Tá? Então, as políticas deveriam estar focadas nesse sentido. A gente está investindo num outro sistema de transporte. O ferroviário é baratíssimo, o hidroviário então nem se fala. Uma barcaça, né, que carrega, ela tem aquela composição de carga no setor hidroviário, uma barca daquela, ela pode substituir dezenas de caminhões, por exemplo. No ferroviário, é a mesma coisa, tá? A rede ferroviária, um vagão, dependendo do seu tamanho,
também substitui vários caminhões. Então olha só, é investimento, gente. A gente está investindo num ponto tecnológico, em maquinários, em tecnologia de transgênicos, né, de tecnologia para ser resistente a pragas e tudo mais, mas só que a gente esquece aí da questão do transporte, que é muito importante. Fora a questão da perda, né, também dessas mercadorias. Gente, se pega um caminhão com grãos, ele vai perder pelo menos 20% da carga até chegar no destino final. Então olha só a preocupação que a gente tem que ter nesse sentido. Beleza? O outro ponto, gente, são commodities. Commodities é aquele produto que não passa por um processo industrial, né, um produto base. Eu posso citar aqui soja, o arroz, o feijão, carne bovina, tá? Entre outros aí, café. Na realidade, o commodities ele recebe um incentivo governamental, perdão. E esse incentivo favorece então a produção agrícola. Então, favorecendo a produção agrícola, eu tenho mais dinâmica na minha economia. E esses produtos, eles são cotados em bolsa de valores. Por exemplo, lá, vocês podem ou já ouviram falar em algum momento, a saca do preço do café subiu. A arroba do boi gordo, perdão, subiu. E assim por diante. Então, os nossos produtos commodities são ali controlados pela bolsa de valores. Então, não é qualquer brincadeira aí, né? Não é qualquer produto. Então, olha só a responsabilidade que nós temos diante de uma coisa que gera aí e aquece o nosso PIB. Lembrando, pessoal, que a agricultura ela faz parte do setor primário, tá? Lembrando que o PIB maior vem do setor de serviços, que é o terciário, seguido ali da indústria e, por último, o setor agropecuário, mas que vem crescendo. Lógico que não vai atingir o setor terciário, mesmo porque aí desconfigura todo o processo da PEA, da população economicamente ativa, tá? Mas não é esse o nosso assunto aqui. Eu gostaria até que vocês agora utilizassem na página 279 e ver lá o que o IBGE falou sobre essa questão da terra e da ocupação, tá? Enquanto isso, enquanto vocês procuram aí, faz de conta, né? Eu vou lá para o módulo 16, então, que é o nosso último módulo do ciclo aí. Vou falar agora sobre o módulo 16, falando sobre a estrutura fundiária. A estrutura fundiária, na realidade, ela está relacionada com as propriedades rurais, como elas estão organizadas. E o órgão responsável por isso é o INCRA. O INCRA também que se baseou pelo Estatuto da Lei das Terras, de 1965, gente. Então, ó, tem um tempinho aí referente a esse projeto. Então, a reforma agrária se faz necessária. E a reforma agrária a gente vai falar nos módulos posteriores. Tá? Vamos lá. Então, a página 286 de vocês, eu gostaria que vocês observassem umas tabelinhas que tem lá, que fala justamente sobre essa questão da distribuição, de como funciona essa questão de módulo rural. Então, para a gente entender como que funciona isso, para mim não ficar me estendendo no vídeo aqui. Mas eu vou citar aqui 3 tipos. O imóvel rural, então, é aqui todo aquele imóvel que tem como objetivo a produção rural. É simples assim, tá? A agricultura ou a pecuária. Aí nós vamos ter lá suas divisões. O minifúndio, tá? Que está relacionado então à produção familiar. Então ele tem uma referência aí de uma extensão territorial bem pequena, porque é só para atender as necessidades ali daquela família, e pequena produção, subsistência ou comércio local. Não passa disso. Aí nós vamos para os latifundiários, aí já é uma outra esfera. Os latifundiários são grandes extensões de terras, né? E essas extensões de terras, então, tem lá o seu tipo de cultura, vamos dizer assim, voltada principalmente para monocultura, o plantation, né? Então, a monocultura. Por exemplo, eu citei no início aqui da gravação, falando sobre a produção de soja, que nós somos o maior exportador de soja do planeta. Então, toda aquela área, ela vai ter uma produção de soja, uma cultura apenas. Temos áreas que só produzem cana-de-açúcar, outras produzem café e assim por diante. Basicamente é isso. Vocês vão ter que fazer a leitura também da página 288 para concluir então esse módulo 16. Tá? Então espero que eu tenha contribuído nesse sentido para vocês. Então vocês vão fazer a leitura da página 288 e eu espero ter contribuído com vocês um pouquinho. Então se cuidem, gente, tá? Podem contar comigo via app
ou via WhatsApp. Tá bom? Fique com Deus. Até a próxima. Fui.